Neste vídeo vou falar, ainda que de forma superficial, sobre a utilização de formulários MDI Container e MDI Child nas nossas aplicações em C#. Nos vídeos anteriores desta série temos estado a falar então sobre a criação de aplicações com vários formulários. De qualquer das formas, uma das características principais dos exemplos que demos nos vídeos anteriores é o facto dos formulários funcionarem quase de forma separada, isto é, cada formulário constitui-se a si próprio como uma entidade única e, em certa medida, poderemos até olhar para eles como fazendo parte de aplicações distintas, uma vez que cada um funciona de forma separada. Ora, existe, no entanto, um outro tipo de aplicações muito comum em ambiente de computador, em ambiente informático, são as aplicações cujos formulários estão todos eles embebidos num outro contentor maior, que, por sua vez, também é um formulário. Como não tenho aqui nenhum software instalado nesta máquina virtual para exemplificar de um modo prático e direto o que é uma aplicação desse género, eu tomei a iniciativa de abrir aqui uma página na internet onde é mostrado aqui um exemplo do que é um formulário, ou neste caso uma aplicação, perdão, em que existem genericamente 3 formulários, isto é, um formulário maior que é um contentor. É um contentor porquê? Porque ele vai conseguir absorver dentro de si outros formulários. E o que acontece de uma forma genérica é esta circunstância. Por exemplo, o facto de podermos ter vários formulários abertos dentro de um formulário contentor. Ok? E quando nós procuramos expandir esta informação, pode-nos acontecer qualquer coisa deste género. Por exemplo, quando queremos reduzir a nossa aplicação em termos de tamanho, os formulários vão ficando cá dentro embebidos e vão aparecendo aqui estas barras de deslocamento vertical e horizontal que nos permitem circular e navegar dentro da nossa aplicação. Ora, é precisamente este comportamento, ou este tipo de aplicação, que eu vou mostrar como é que se faz de uma forma genérica aqui no C#. Vamos para isso criar aqui um novo projeto, ao qual vamos chamar MDI projeto. Okay? Vamos então aqui mostrar como é que nós podemos criar, a partir de um formulário absolutamente normal, um formulário contentor, dentro do qual depois vão aparecer todos os outros formulários que nós criarmos na nossa aplicação. De uma forma genérica, estamos aqui a falar, tal como o título deste vídeo indica, de MDI Forms. A designação para MDI Form é o facto de querer dizer Multi-Document Interface, ok? MDI, Multiple Document ou Multi-Document Interface, como lhe queiram dizer. Isto é, um documento, neste caso um formulário, que pode então absorver múltiplos documentos dentro dele. Ora, como é que nós fazemos então para transformar este formulário, que é o Form 1, num formulário contentor? Ora, eu, em primeiro lugar, por uma questão de comodidade e boas práticas, vou alterar aqui o nome para FRM Main. Main porque é o principal, ok? Poderia chamar-lhe FRM Contentor ou outro nome qualquer, decidi atribuir-lhe este nome. E na lista das propriedades eu vou então poder definir uma propriedade que vai permitir transformar este formulário num formulário contentor. E para isso aqui, mais ou menos a meio, nós vamos encontrar esta propriedade que diz isMDIContainer. Isto é, será que este formulário é um Multiple ou Multi-Document Interface Container? Por defeito, todos os formulários que criamos estão definidos com esta opção como falso. Ora, para isso, se eu quiser transformar este formulário num formulário contentor, eu vou escolher aqui True. E reparem o que é que vai acontecer visualmente a este formulário. Quando eu escolher True, ele vai abrir aqui um espaço interior. Okay? E este espaço interior é então o espaço onde todos os meus formulários irão aparecer. Ora, no entanto, vamos desde já informar que este tipo de designação significa um MDI Container. Okay? Este formulário é então um MDI Container. E nós, para criarmos formulários que vão ser embebidos aqui dentro, temos que criar aquilo que se designa tecnicamente por MDI Child Forms. Okay? Isto é, formulários que são filhos deste contentor. E por isso existe até uma designação que é o MDI Parent e o MDI Child, sendo que MDI Parent é o pai, isto é, o Multiple Document Interface, que é o pai, e o MDI Child é o filho, isto é, o Multiple Document que é filho de um determinado pai, sendo que aqui o pai é então o formulário contentor. E é exatamente isso que nós vamos aqui mostrar como escrever. Ora, para isso vamos então, obviamente, criar um novo formulário, e para isso vamos então aqui
ao nosso projeto, fazer Add Windows Form. Como podem verificar, ele vai-nos aqui criar um formulário. Vamos colocar aqui FRM1, ok? E este FRM1 é um formulário à semelhança de todos os outros que nós temos criado nos vídeos anteriores desta série. Como é que nós vamos fazer para transformar este formulário num formulário filho deste formulário contentor? Ora, bom, nós podemos fazê-lo de várias formas. Eu vou mostrar aqui fundamentalmente duas formas. Uma delas não é certamente chegar aqui ao nosso leque de propriedades e dizer, ok, isMDI container, não existe aqui um isMDI child. Não existe de facto. Vamos aqui procurar se existe alguma forma de nós conseguirmos fazer essa distinção, isto é, transformar este formulário num filho desta forma 1. Genericamente, eu nunca utilizo como técnica aqui explorar as propriedades para transformar este formulário num formulário filho daquele. Por isso, eu vou aqui fazer um sistema diferente. Através do código, eu posso escrever algumas linhas de código para transformar este formulário num formulário que é filho deste aqui. Ora, para isso eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui, em primeiro lugar, entrar no nosso formulário, aquele formulário que é o formulário pai, que é o form 1, neste caso aqui, que eu chamei já de FRM parent, ou neste caso main, peço perdão, mas aqui no formulário 1, o que é que eu vou fazer aqui automaticamente no FRM main load? Eu vou abrir o meu formulário 1, porque reparem, se eu executar agora a minha aplicação, o que vai aparecer é apenas este formulário, que não contém aqui a apresentação de nenhum formulário. Na prática, ele não tem qualquer espécie de funcionalidade, a não ser aquela que é típica das nossas janelas, que neste caso será aqui o maximizar, okay? O minimizar, ou então o fechar. Okay? Ora, para que este formulário 1 seja então um formulário filho de forma 1, eu vou primeiro abri-lo aqui. Então vou fazer o seguinte, vou criar uma instância de formulário 1, frm1, f é igual a new frm1. E agora existe aqui uma pequena diferença. Enquanto numa aplicação com formulários separados da forma como temos estado a ver nos vídeos anteriores, nós usamos aqui a instrução f.showDialog, okay? Neste caso concreto, nós não vamos utilizar esta designação. Vamos utilizar apenas a designação show. E se eu deixar ficar o show dialog no ponto em que está o desenvolvimento do nosso código neste momento, o que vai acontecer é que esta aplicação vai funcionar. Mas reparem o que é que vai acontecer então em relação aos dois formulários, ok? Vai aqui aguardar um instantinho, ok? E vai aqui aparecer o formulário 1. Não aparece aqui o formulário contentor, ok? Muito bem. Vamos tentar criar aqui um mecanismo, então, que vai permitir apresentar os dois formulários. Vamos aqui apagar esta instrução e vamos fazer uma coisa que já fizemos nos vídeos anteriores, que é adicionar aqui um pequeno menu que vai apenas ter aqui uma instrução, ok? Para isso, eu vou aqui aos controlos, vou adicionar um menu strip, vou clicar aqui e vou escrever aqui abrir, ok? Esta opção abrir, eu vou-lhe chamar aqui MNU abrir. E vai servir exclusivamente para eu clicar e abrir aqui o formulário 1. Vamos aqui fazer um duplo clique, cá está então o evento clique do menu abrir, e vamos fazer o seguinte, vamos aqui colocar FRM1, F é igual a new FRM1, e depois f.showDialog. Okay? Então, se eu agora executar o meu código, vamos ver o que é que vai acontecer. Temos então o nosso formulário contentor, que neste caso é redimensionável. E quando clicarmos aqui no abrir, vai abrir este formulário 1. Mas reparem como ele está fora, isto é, está por cima do meu formulário contentor. E reparem que tem o mesmo tipo de comportamento, não me permite clicar aqui entre estes formulários. Ok, muito bem. Vamos parar a nossa aplicação e vamos ver então agora duas técnicas distintas para conseguirmos transformar o FRM1 num formulário que é filho deste nosso formulário contentor. Uma das formas é, imediatamente a seguir à instanciação deste objeto, definirmos qual é o MDI parent deste formulário. Então, f.mdi parent, isto é, quem é o pai deste formulário?
por defeito não é ninguém, e por conseguinte ele vai aparecer então com aquela forma completamente desprendida do formulário pai. Mas se eu definir aqui como MDI parent é igual a this, okay, o que é que eu estou basicamente a dizer é que o pai do formulário 1 é este formulário onde estamos atualmente, que é nada mais nada menos que o formulário main, aquele que é o contentor. Ora, nesta circunstância, o que vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou ter que deixar de usar esta instrução, porque o meu formulário passou a ter um pai, e vou passar a ter apenas a instrução show. Ora, vamos testar desta forma e vamos ver o que é que o Visual Studio nos vai dizer. Vamos aqui executar, e agora reparem, quando eu clicar em abrir, vai aparecer aqui um erro. Cá está um erro, sendo claramente identificado como estando naquela linha, indicando que houve aqui uma exceção que ocorreu na apresentação do formulário. E, portanto, aqui o Visual Studio não dá muitos detalhes sobre este erro específico. Se nós quiséssemos, íamos aqui a View Details, ele vai nos dizer, neste caso, vamos aqui abrir um bocadinho, e o Visual Studio é extremamente completo no que diz respeito ao controle ou debugging da nossa aplicação, isto é, ao encontrar dos pormenores que estão em falha, e ele diz aqui, form that is not a top-level form cannot be displayed as a model dialog box. O que é que isto quer dizer de uma forma genérica? Que um formulário que está definido como não sendo um formulário de topo, isto é, um formulário que aparece à frente, não pode ser definido como uma caixa de diálogo modal, isto é, uma caixa de diálogo que funciona de forma quase independente das outras, que é o que acontece nas aplicações que nós fizemos nos vídeos anteriores. Ora, para isso então, eu vou utilizar aqui a instrução show apenas. E neste caso, uma vez que existe aqui esta declaração, vai fazer com que então o formulário fique filho do contentor. Vamos aqui executar e reparem então o que é que vai acontecer. Temos então o nosso contentor e quando fizermos aqui um clique em abrir, ele vai aparecer aqui no interior do nosso contentor. Agora reparem, eu vou puxar para baixo e o que vai acontecer aqui, em vez deste formulário sair para fora deste meu espaço, ele vai manter-se lá no seu interior. E aqui vamos ter a possibilidade de poder deslocar para cima ou para baixo para podermos recentrar aqui a nossa aplicação. E reparem então que vamos aqui ter um formulário escondido dentro deste formulário maior, que é nada mais nada menos que a nossa aplicação principal, o formulário que constitui a nossa aplicação principal. Vamos, entretanto, ver uma outra forma de podermos construir este tipo de designação de uma forma que eu, em meu entender, acho a mais correta. E que é, neste caso, a seguinte. Vamos daqui retirar esta linha e vamos aqui ao construtor do formulário 1, isto é, na nossa FRM1, vamos abrir aqui o código e vamos aqui a esta zona que é o construtor do nosso formulário. E o que é que nós vamos fazer? Vamos definir aqui um parâmetro do tipo form, ok? E ao qual eu vou chamar FRM parent. Isto é, o pai do nosso formulário. E depois, imediatamente a seguir a este método initialize component, eu vou dizer o seguinte: this, isto é, este formulário, ponto MDI parent, igual a FRM parent. Okay? E com isto eu estou a dizer genericamente o quê? Que assim que este formulário for instanciado, isto é, assim que for criado um objeto a partir deste formulário, ele vai automaticamente ser informado de que o formulário que é pai dele é aquele que for passado para aqui como parâmetro. Ora, o que é que vai acontecer então aqui no nosso form 1? Já aqui temos um erro, porquê? Porque na construção ou na instanciação deste objeto nós vamos necessitar de indicar aqui qual é este parâmetro. E o parâmetro que é pedido é exatamente isto, é uma form que vai funcionar como FRM parent, isto é, como formulário MDI parent. Então eu vou dizer simplesmente this, ok? E portanto, this significa que este formulário onde eu estou vai passar para ali como parâmetro e vai aqui ser encarado como sendo o pai deste formulário. E reparem como o comportamento vai ser exatamente igual, mas construído de uma forma mais correta. Okay? Portanto, passamos ali um parâmetro para este formulário para que ele se auto-identifique como sendo uma criança deste formulário principal. O que nós estávamos a fazer anteriormente era dizer no formulário principal que este aqui é uma criança dele próprio. E, portanto, apesar de parecer semelhante a esta ideia, elas são de facto diferentes. Vamos, no entanto, aqui ainda mostrar um outro aspecto e que já vai aqui inserir um conjunto de estruturas que ainda não tivemos a ocasião de ver, mas que vão ser de compreensão relativamente simples. Se eu executar agora aqui a minha aplicação, reparem que por defeito o meu formulário não aparece. Eu tenho que clicar ali no abrir para ele aparecer. Ora, nós podemos dar uma volta nesta circunstância se fizermos o seguinte.
Aqui no comando abrir, se nós retirarmos daqui este código e colocarmos no evento load, isto é, neste evento que acontece assim que o nosso formulário é carregado, o que vai acontecer é que o nosso formulário vai ser de imediato apresentado. E normalmente é este o tipo de comportamento que nós queremos, uma vez que se nos aparecer o formulário simplesmente assim aberto, a menos que tenhamos aqui um menu para podermos clicar em abrir e apresentar, nós não vamos ter essa funcionalidade. Claro que eu agora aqui fechei, mas como tirei o código do botão abrir, ele não vai abrir rigorosamente nada. Então eu posso ter simplesmente o código colocado aqui nos dois lados. Então reparem no seguinte, eu vou executar, por defeito esta instrução vai imediatamente apresentar o formulário aqui dentro. Se eu o fechar e clicar em abrir, ele vai voltar a ser apresentado. E reparem o que é que acontece, se eu clicar em abrir, ele vai ser apresentado um pouco mais abaixo. Reparem que ele está aqui nesta zona assim. Se eu fechar e voltar a abrir, ele vai aparecer um bocadinho mais abaixo e assim sucessivamente, ele vai aparecer em várias formas. E reparem o que é que eu estou a fazer, estou a criar várias instâncias do mesmo formulário. E aqui está uma das magias da programação orientada por objetos, é que eu posso ter cada um destes formulários com total independência uns dos outros. Porquê? Quando eu criei aqui um formulário, genericamente eu criei apenas uma classe, a partir da qual eu posso criar vários objetos. E por isso mesmo aqui a minha aplicação tem esse comportamento. Vamos, no entanto, aqui mostrar o seguinte. Vamos, por exemplo, colocar aqui este formulário aqui no meio, por exemplo, mas reparem que, por defeito, ele aparece ali encostado. Vamos imaginar que eu queria que o meu formulário aparecesse centrado aqui no meu formulário contentor. Ora bom, eu vou então fazer aqui algumas alterações. Neste caso eu vou retirar daqui o nosso menu strip, vou simplesmente apagá-lo. Vamos entrar aqui no código e apagar aqui este código que já não é necessário. E temos neste momento então esta circunstância. Temos aqui o nosso contentor e temos um formulário que aparece ali encostado no topo. Isto é, na coordenada 00, porque as coordenadas aqui no C# funcionam da seguinte forma. Na coordenada horizontal, o 0 é aqui e vai crescendo neste sentido. Na coordenada vertical, o 0 também está situado aqui e vai aumentando então na vertical aqui de modo ascendente. Ou melhor, de modo descendente, mas crescente em termos de valor. Portanto, este valor aqui em baixo já é o valor maior do que este aqui inicial. Okay? Ora, nesta circunstância, o que nós vamos precisar de saber é o seguinte. Vamos aqui testar se nós podemos alterar aqui no formulário 1 o posicionamento do nosso formulário de forma a que ele apareça centrado. E nós poderíamos chegar aqui, Windows State, aqui dá para definirmos se queremos normal, minimizado ou maximizado, mas o que nós queremos realmente é definir o Start Position. E o Start Position, isto é, a localização inicial do nosso formulário. Vamos aqui escolher uma posição diferente. E vamos escolher, por exemplo, o Center Screen, centrar no ecrã. E vamos executar para ver se tem algum efeito prático. E reparem o que é que vai acontecer. Não tem. Okay? Não tem um efeito prático porque o filho está subordinado ao pai. Se nós definirmos esta opção para o pai, okay, vamos aqui organizar melhor estes formulários, arrastar um para cada lado. Então estas duas dizem respeito ao formulário de base e esta ao formulário criança. Vamos aqui ao formulário pai e vamos definir que a localização é no centro do ecrã. Então reparem o seguinte, no caso do pai, ele vai ser apresentado, okay, vai ser apresentado aqui no centro do nosso monitor. Mas o formulário 1, que está no interior, não aparece. Ora, vamos testar aqui no formulário 1 outras opções de Start Position, de posição inicial. Vamos aqui escolher Windows Default Location. Será que vai ter alguma influência? É evidente que não, porque ele vai abrir na sua posição por defeito. Vamos definir aqui, por exemplo, Windows Default Bounds. Vamos ver qual é o resultado prático. Vai aparecer aqui minimizado, genericamente, eu tenho aqui que o abrir, portanto não é com certeza o comportamento que eu pretendo, e vamos ainda aqui por descargo de consciência, colocar o Center Parent, e nós podemos achar assim, bem, é centrar no pai, ok, fantástico, vai então resultar, vamos ver se isso resulta, e não resulta. Ora, um mecanismo que nós podemos utilizar para centrar o nosso formulário é o seguinte, vamos aqui introduzir algum código no nosso formulário 1, isto é, quando ele é executado e é aberto, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que passamos por aqui um formulário, que neste caso é um parâmetro,
E este parâmetro é nada mais, nada menos que o nosso formulário de base. E ele traz consigo todas as características desse formulário de base. Então nós podemos aceder a um conjunto de informações que nos vão permitir saber qual é a largura e a altura do formulário de base. E para isso vamos aqui definir duas variáveis, int largura, que eu agora vou definir igual a 0 e já vamos ver como é que vamos fazer ali a apanha dos dados, neste caso, int altura é igual a 0. Estamos a falar, neste caso, da largura e altura do formulário, que é o pai. Porque nós queremos saber qual é a sua dimensão para podermos depois centrar no meio o nosso formulário. Então, reparem o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, frm parent, ponto, e agora vou buscar um retângulo, que é uma estrutura que pertence aqui ao nosso formulário. Como nós temos a ocasião aqui de ver, o nosso formulário é sempre um retângulo. Pode ser um quadrado, mas no caso específico, os quadrados, e agora em termos de curiosidade, um quadrado é também um retângulo. É, no entanto, um caso especial dos retângulos, porque tem todos os seus lados com a mesma medida. Mas não deixa de ser um retângulo porque tem 4 ângulos retos. Então, um retângulo é, genericamente, então, uma dimensão que tem, no caso das estruturas do C#, 4 valores. Um retângulo tem a posição do canto superior esquerdo, quer a posição x, quer a posição y. E depois tem a largura e tem a altura. Ora, os nossos formulários têm vários tipos de estruturas retangulares e que nós podemos usar. Nós temos estruturas que nos dizem qual é o tamanho do formulário em termos exteriores, qual é o tamanho de formulários em termo interior, qual é o tamanho do formulário em relação ao nosso monitor, etc. Ora, o que nós vamos pretender buscar neste caso concreto é, e reparem se eu escrever rectangle, nós temos aqui rectangle to client, rectangle to screen, display rectangle e client rectangle. O que eu preciso de utilizar é o display rectangle, que diz genericamente o seguinte, isto é, vai buscar o retângulo que representa o espaço virtual apresentado pelo controle, isto é, a área virtualmente apresentada. Ora, neste caso concreto, o que nós vamos fazer é o seguinte, então, ponto display rectangle, e agora reparem, se eu colocar novamente um ponto, eu vou ter então as características desse retângulo, nomeadamente a posição x e y, como eu tive a ocasião de referir, o sítio no canto superior esquerdo onde começa o nosso retângulo, e depois tenho aqui width, que é a largura. Então vamos selecionar este valor, e aqui embaixo vamos colocar frmParent.displayRectangle.height, a altura. Então já tenho aqui nestas duas variáveis a largura e a altura do meu formulário. Vamos aqui apresentá-las numa messageBox.show. Vamos apresentar aqui largura.toString mais vezes, neste caso um sinal x, altura.toString. O que é que eu estou aqui a pretender fazer neste caso? A pretender mostrar qual é a dimensão que tem o meu formulário de base, ok? Vamos aqui executar e vai logo aparecer este quadro a indicar que o formulário de base tem, neste caso este que aqui está, 620 pixels de largura por 433 de altura, ok? Muito bem. Vamos aqui clicar e ele vai aparecer. Ora, vamos imaginar, no entanto, que eu indico aqui nas propriedades do meu formulário pai que ele vai iniciar-se no seu estado maximizado. Isto é, apesar de ele aqui estar definido com este aspecto mais pequenino, poderia ficar assim, quando a aplicação é executada, ele automaticamente vai ocupar todo o espaço do meu monitor. E vamos ver qual é o resultado da informação que nos é dada através desta instrução que nós aqui colocamos, ok? Destas duas instruções e depois da apresentação. Reparem, eu vou executar e o resultado que me vai ser apresentado é o seguinte, 1280 por 658. Isto é, o espaço que me está a ser apresentado é o espaço de facto já com o nosso formulário ampliado. Ora, temos aqui então a largura e temos a altura. Eu posso agora utilizar estes dois valores para, conjuntamente com valores das dimensões do meu formulário, que é criança, okay, que é filho deste formulário parent, eu posso utilizar esses valores para centrar o meu formulário. Como é que o vamos fazer? Vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos aqui retirar a mensagem que apresenta então os dados da altura e da largura e vamos fazer o seguinte. This, isto é, este formulário, que é o formulário 1, ponto location, e location é a localização. E reparem que esta location, ou esta propriedade do meu formulário, é uma propriedade do tipo point. Okay?
Reparem aqui, a estrutura é o tipo point, e o point basicamente é o quê? É uma estrutura que contém dois valores, o valor de x e o valor de y. Então, a localização do meu formulário vai ser igual a quê? A um novo ponto, a new point, e dentro de parênteses eu vou definir então os dados do meu ponto, que neste caso por defeito será então um x e um y, a coordenada horizontal e a coordenada vertical. Ora, se eu sei que a minha form tem uma determinada largura, eu quero centrar essa largura e, portanto, eu vou dividir a largura do meu formulário em 2. E por isso vou colocar aqui largura, porque eu já fui buscar ali o valor, largura a dividir por 2, correto? E, portanto, se eu tenho aqui esta dimensão na horizontal, ao dividir por 2 vou ter aqui o centro. No entanto, o meu formulário também tem uma determinada dimensão. Então vamos por defeito só utilizar aqui estes valores para ver o que é que acontece. Vamos colocar aqui largura e altura a dividir por 2. Ora, neste caso concreto, estamos apenas a indicar aqui ao sistema que vamos ter em atenção os valores do nosso formulário PAI. Ok? Então reparem o seguinte, o que é que vai acontecer? Estranhamente, o nosso formulário não vai aparecer na posição que nós desejamos, ok? Vamos ter que resolver essa circunstância. Vamos aqui verificar então o que é que aconteceu. Neste caso ele diz aqui this location igual a new point, largura sobre 2 e altura sobre 2. E de facto ele não se movimentou. É estranho. Vamos aqui colocar um comentário e vamos testar a implementação do código aqui em baixo. Vamos definir aqui uma localização this.location é igual a new point de 100,100. Vamos verificar se ele vai ser posicionado ou não no local que nós desejamos. Vamos aqui executar e reparem o que é que acontece. Ups, não aparece, ok? Então o que nós vamos aqui ter que fazer é o seguinte. Se bem se recordam, nós andámos a brincar um bocadinho com as propriedades. E aqui no formulário 1, cá em baixo nós colocamos aqui Start Position Center Parent. Ok, por que não então colocar aqui Manual? Okay? Se colocarmos Manual, o que vai acontecer então é o seguinte. Vamos aqui aguardar um instante e cá está então o nosso formulário a aparecer aqui numa localização diferente. Que neste caso foi uma localização que nós definimos aqui como sendo 100 por 100. Ora, vamos então remover daqui esta linha e vamos voltar à fase inicial. Isto é, a localização vai ser ao meio. Só que aqui vai haver um problema. Vamos aqui executar e vamos ver onde é que o nosso formulário vai aparecer. Reparem, aparece aqui encostado mais abaixo. De facto, o que é que acontece é o seguinte. Este ponto que aqui está é exatamente o meio do nosso espaço. Ora, então nós não queremos isto. Nós queremos que o nosso formulário conte este ponto como sendo o pontinho aqui do meio. Isto é, puxado aqui para cima para aparecer mais ou menos nesta posição, correto? Então nós vamos ter que utilizar também as dimensões do nosso formulário para fazer algumas contas aqui. O que é que nós vamos fazer? Metade da largura do nosso formulário PAI é este espaço que vai daqui até mais ou menos este centro, correto? Agora vamos ter que retirar, isto é, subtrair, metade da largura do nosso formulário. Então para isso nós vamos fazer o seguinte, menos this.width, que é a largura, a dividir por 2. Okay? Portanto, metade da largura do nosso formulário menos, ou melhor, do nosso formulário pai, menos metade da largura do nosto formulário filho. Agora vamos mudar aqui de linha para termos uma melhor leitura. Isto é possível fazermos, isto é, nós temos aqui a construção desta estrutura point com o primeiro valor, que é o valor de x, e agora o valor de y. Ora, neste caso concreto, vamos colocar aqui menos this.height, que é a altura, a dividir por 2. Okay? Vamos aqui agora fechar aqui esta implementação, e portanto, de uma forma genérica, o que nós aqui temos é então uma estrutura point, constituída pelo x e pelo y, no qual o x é então igual à largura do formulário pai a dividir por 2, e portanto temos o meio, menos a largura do meu formulário 1, isto é o formulário que aqui está representado, a dividir por 2. Ora, a largura a dividir por 2 vai dar metade também, portanto ele vai reposicionar aqui. Vai contar primeiro para a frente com a largura a dividir por 2, conta daqui para a frente, e depois menos this barra 2, que conta para trás metade. O mesmo acontece na altura. A altura, metade, é aqui sensivelmente, depois menos, para cima, a altura do nosso formulário. Vamos executar e ver se é isso que vai acontecer. E cá está então o nosso formulário posicionado no centro da nossa aplicação. E por conseguinte, serviu este vídeo então para demonstrar aqui, de uma forma ainda
que genérica, como é que nós podemos utilizar formulários MDI Parent e MDI Child, ou MDI Containers, como lhe queiram chamar. Em futuros vídeos, onde vamos ter a oportunidade de criar pequenas aplicações, poderemos voltar a recorrer à utilização deste tipo de formulários que são extremamente interessantes nas aplicações em C#.